Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Grapecast. Olá, gente! Estamos aqui nesse segundo episódio. Estou super animada e curiosa para desvendar tudo sobre o Lúcio. Bom, no episódio anterior, né, tivemos a Marcela. E agora a gente tem como se fosse o outro lado da mente da Grapecast, né? Hoje é dia de conhecer o Lúcio, né, que é o homem que transformou a própria dor em propósito. Eu já conheço um pouquinho, acho que todo mundo sabe um pouquinho da história dele, mas bora entender mais esse ser humano que ele é empresário, ele é parceiro dentro e fora da clínica da Marcela. E é um exemplo vivo de que mudar é possível, assim, a partir do momento que você toma a decisão, né, Lúcio? É isso aí, é preciso tomar a decisão. Acho que a gente só consegue mudar quando a gente tem um nível de consciência, né? Quando bate a consciência mesmo, você acredita que eu preciso mudar e tem que mudar e não tem outro caminho. E tomar decisão é mais importante. Vamos entender, então, antes dessa sua decisão, né? Porque a obesidade você já foi, né? Você já teve a doença, a obesidade. E ela veio de quando na sua vida? Você foi uma criança já com obesidade ou não? Isso desenvolveu depois? Sim, a gente hoje tem um entendimento que eu continuo obeso, né? Eu sou obeso, não estou obeso nesse momento, mas a obesidade, depois que você teve a obesidade, você tem que cuidar dela pro resto da vida. Então eu venho de uma infância de obesidade, de pai e mães obesos, então todas as ocorrências que causam da obesidade eu tive. Então foi uma jornada toda de emagrece, engorda e acarretando problemas hormonais, problemas psicológicos, autoestima, altos e baixos. Então foi toda uma trajetória da obesidade. Eu já vivi de tudo um pouco. E você falou de seus pais, eles também foram obesos. Como que foi essa sua infância? Sim. A minha infância, eu fui criado basicamente dentro de restaurantes, então já era uma coisa que já facilitava um pouco ali acesso a doce, acesso a diversas coisas que não são tão saudáveis assim, né, assim, com facilidade. Meu pai é obeso, meu pai fez bariátrica há uns 20 anos atrás, acredito eu. Minha mãe sempre lutou contra o peso também, minha família no sul, italianos, comem bem, gostam de um bom churrasco, a gauchada lá comem bem. Então, assim, a gente é apreciador da comida e não tinha consciência também muito disso, né? De saber escolher os alimentos certos e juntando isso com uma genética, juntando isso com uma rotina exaustiva também que o restaurante traz pra gente, acarretou, assim, da manifestação da obesidade em bastante parte da minha família, assim. Então, seus pais tinham restaurante, sempre trabalhavam, então não tinha nada a ver essa área de medicina de hoje em dia. Você veio da área de restaurantes que não tinha nada a ver. A medicina veio de uma dificuldade do restaurante na pandemia e tal, mas assim, a família, né, desde 96, a gente tá na região no sul de Minas, em Itajubá, com restaurante. Meu pai foi garçom, minha mãe lavava roupa lá no Rio de Janeiro, aquelas toalhas de guardanapo, né, que usava-se em restaurante, usa até hoje, né, guardanapo de pano. Meu pai garçom, montaram o primeiro restaurante em 95, 96 em Itajubá. Eu vim aí com 7, 8 anos, e aí a gente ficou em Itajubá até 2007. 2007 meu pai adquiriu o Fernandão, aqui em Pouso Alegre. E dali pra cá eu saí da faculdade de administração, abandonei os estudos para trabalhar. Falei que eu queria era trabalhar, sempre gostei de empreender, sempre gostei do comércio, sempre gostei de estar dentro do restaurante. Então, em 2007, comecei em Pouso Alegre e tô até hoje. E aí, na pandemia ali que veio essa questão da área da saúde, mas eu nunca, apesar de estar, né, com a Marcela, a gente é casado desde 2015, estamos juntos desde 2011, mas eu nunca, cada um ficava na sua. Ela fazia o dela, eu fazia o meu, a gente não conversava muito sobre a parte da área da saúde. Então, assim, era... Mas você sempre teve o interesse de empreender. Esse era o seu interesse desde novinho, sempre foi seu sonho trabalhar com isso. Sim, trabalhar, empreendedorismo sempre foi minha veia, sempre foi meu negócio. E... inclusive, eu até falava pra minha mãe que eu queria trabalhar pouco, ganhar muito. Até hoje eu não aprendi, não. Na hora que eu descobri, eu conto pra vocês. Até hoje eu não aprendi. Eu tô trabalhando muito, tô ganhando bem, mas trabalhando muito. Eu tô só aprendendo a parte do trabalhar pouco. Agora eu tô tentando descobrir. Interessante. Então você começou realmente, né, gente? Restaurante, eu imagino que você tem de tudo lá, aquela tentação, né? Só de coisas gostosas. E daí você também tinha o exemplo. Você é filho único, não? Sou. Do meu pai e da minha mãe, sou filho único. Meu pai veio a separar da minha mãe faz mais de 20 anos já, e depois ele veio a ter mais 2 filhos. Eu tenho um irmãozinho de 10 anos e uma irmã de 12. Então o exemplo que você tinha da comida
das quantidades, das escolhas da comida, vieram do seu pai e sua mãe, que também não tinham Não tinha essa consciência, né? A gente não tinha essa consciência. A gente comia, bebia, e era aquele negócio, né? Com casa farta, mesa cheia, comida boa, e churrasco, e massa italiana. Então, assim, nós não tínhamos essa consciência. Então, acarretou uma obesidade ali, além da genética, né? Que vem de toda a família, já que tem essa dificuldade, né? Com o controle do peso. Então, assim, e a má alimentação, não tinha consciência da atividade física, não tinha hábito, né? Meu pai trabalhava muito, meu pai trabalha até hoje, trabalha muito. Hoje ele tem a consciência, hoje ele tem personal trainer, meu pai malha 3 vezes por semana, faz Muay Thai. Hoje, né, criou essa consciência, até mesmo depois que foi para a clínica, né? Fez o tratamento, emagreceu novamente, da bariátrica e tal, mas eu não tinha essa consciência, a gente não tinha esse negócio do esporte, da boa alimentação, era um negócio meio, né, não tinha essa cultura, Sim. digamos assim, meio largado. Você comentou que seu pai, há 20 anos atrás, ele fez bariátrica. Sim. Por que ele chegou a fazer a bariátrica? Meu pai, com 1,70 m, meu pai é um pouquinho mais baixo que eu, acredito, 1,70 m, ele chegou a pesar 130 quilos, né? Então, assim, empresário, né? Quando era garçom, magrinho e tal. Depois empresário. Começou a empreender, aquela coisa, né? Acabou que começa a ficar rico, começa a engordar, né? Tem esse ditado. Aí começa, às vezes, a vida ficar um pouco mais tranquila e tal. Ele foi engordando, chegou a 130 quilos. Estava no momento que ele estava com 42 anos, se não me engano, quando ele fez bariátrica, ele estava mal, pressão alta, várias comorbidades. E aí até na época eu acredito que eu assim, fui meio contra e tal, achei que não tinha necessidade para tudo isso e tal, mas na época não se tinha recurso, não se tinha medicação. Ou a pessoa fazia bariátrica ou não tinha outro recurso, né, que nem tem hoje. Então eu acredito que na época, assim, foi o que tinha na época, o que tinha de melhor para ele. Talvez ele não pudesse, talvez, estar aqui hoje se não tivesse feito esse recurso, não tendo outra opção na época, né? É importante falar essa parte da obesidade, da parte não só estética, né? Porque, pelo que eu entendi, então ele não foi em busca da bariátrica, essas coisas por causa de estética. Ele começou a ter os problemas da doença obesidade, a pressão alta, a falta de mobilidade. Coluna, joelho, né? Tudo vai afetando, né? E daí, por isso que ele acabou procurando. E daí, naquela época, realmente, tudo era bariátrica, né? Não tinha, né? Não tinha o que fazer. E mesmo assim, ele fez a bariátrica, emagreceu bem, emagreceu acho que de 130 para uns 90 quilos, apesar do peso ideal dele ser próximo aí a 75, 70 pela altura. Mas depois voltou a engordar novamente. Então, assim, é o que acontece, o que a gente vê acontecer em muitos dos casos de bariátrica. Não sei se talvez a maioria, mas a gente entende que ou quando não volta a engordar, ou adquire um vício, às vezes, bebida, até droga, até outras coisas, para suprir aquele desejo, né? Aquela felicidade da comida ali, porque não fez um acompanhamento devidamente. O vício da compulsão alimentar se torna a compulsão, outro vício. Né? Migra para outra coisa. Então, assim, ele voltou a engordar de novo, e aí quando a gente já estava, agora isso há um ano atrás, a gente já estava com a clínica, já tinha emagrecido, ele vendo toda a situação e tal, e ele já estava ali com 100 e poucos quilos de novo, e aí ele, né, nunca tinha feito reposição hormonal, nunca tinha feito nada, 62, salvo engano, a idade. Então, aí ele veio pra clínica, aceitou e tal, fez um monte de exames e começou. E a hora que ele emagreceu, hoje ele deve pesar acho que 78 quilos. Meu pai pesa menos até do que eu, treina mais do que eu. Assim, ele tá um menino, tá voando. Que legal, gente. Abriu novas empresas. Só nesse último ano agora, últimos 2 anos, acho que ele abriu mais 4 ou 5 empresas. Assim, tá voando. Tá. Porque a questão, acho que a gente até falou no episódio com a Marcela, porque é a questão da disposição, né? Sim. Não se pode normalizar a obesidade, Sim. né? Eu conheço uma bailarina que ela é obesa e ela performa muito bem, mas, claro, se ela não fosse obesa, com certeza ela teria disposição para treinar o balé muito mais, para poder performar muito mais. E é o que você falou, né? Seu pai voltou a engordar, eu não sabia disso, a Má falou isso, você voltou a falar isso nesse episódio, que a obesidade, ela não tem cura. Não tem cura. Eu mesmo, assim, eu tô em tratamento até hoje, né, me mantenho em tratamento devido a isso, e a gente brinca de vez em quando e tal, que a gente às vezes tá lá na clínica e deixa de fazer a medicação semanal, deixa de fazer alguma coisa, passar 15, 20 dias, você já sente que o percentual de gordura... Eu, por exemplo, nesse momento que eu estou agora, eu estou no meu pior, digamos assim, peso e percentual de gordura desse ano.
Eu fiz a minha bioimpedância ali, deu acho que 15,9, 15,8% de gordura, e eu tô com 82 quilos e tal. Então, assim, já tá me preocupando já. Essa semana eu já peguei pesado, já comecei, já fiz meus implantes. Foi ontem, não, sexta-feira fiz meus implantes, que tava também procrastinando, enrolando. Então, assim, tem que estar em cima, tem que estar fazendo a reposição hormonal, tomando a medicação, fazendo o acompanhamento certinho. Mas, Lúcio, me conta uma coisa, qual foi a sua virada de chave? Do seu pai, realmente, ele começou a ter muita doença e recomendaram a bariátrica. Mas em que momento da sua vida você falou, não dá mais? Por que que teve essa virada de chave? Eu acredito que, né, logo depois que a Marcela, né, a gente teve a Luísa, a Marcela tentou a luta dela para tentar voltar aos hormônios, tudo. E aí depois a Marcela começou a entrar no eixo, a Marcela sempre treinou, sempre fez tudo certinho. E ela começou a voltar a parte, né, hormonal, fazer os tratamentos, reposição, e eu obeso. Então a Marcela, pô, treinando bem pra caramba, voltando a performance física dela. E eu, na época, eu tava depressivo, tava mal. Eu acredito que parte disso também estava ligado à parte hormonal, porque eu venho de um quadro de depressão lá da pandemia, por situações financeiras, no qual, né, a gente teve dificuldade com o restaurante. E então, nessa parte, eu tava depressivo, com a testosterona baixa, com a autoestima baixa. E aí, assim, teve uma questão espiritual forte também minha, que eu encontrei, na verdade, assim, eu encontrei Deus mesmo na minha vida, encontrei Jesus, aceitei Jesus na minha vida. E a partir daquilo ali, acho que as coisas abriram para mim, assim, a hora que eu encontrei isso, principalmente encontrei Deus na minha vida, e aí eu falei assim, não, agora eu vou resolver as coisas da minha vida. O que que tá ruim? Acho que tudo que tá ruim na sua vida, se você colocar tempo e foco e esforço em cima daquilo, você vai melhorar. Né? Então, assim, né, a hora que me libertou dessa parte espiritual, eu comecei a dedicar tempo, dedicar esforço. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que fazer exames. Beleza, identifiquei uma testosterona lá de 200 e pouco, 300. Pô, tem que fazer o quê? Tem que fazer reposição hormonal. Aí eu fiz reposição hormonal. Eu tenho que fazer o quê agora? Eu tenho que procurar uma academia e um personal trainer. Procurei uma academia e um personal trainer. Comecei com a medicação, com os injetáveis, repor vitamina, minerais e tal. Então, assim, um gatilho antes também é a questão da Luísa. Na época que a Luísa é pequena, a Luísa na faixa aí de 1 ano e meio, e a Luísa chamava pra brincar no chão, ela meio que gatinhando ali, pequenininha, e ia deitar no chão. E o cara, eu com quase 110 quilos, pra deitar no chão, é joelho, é coisa, você não tem aquele, né, você fica todo desajeitado. Né? Então, assim, eu me sentia, né, me sentia mal ali naquela situação, não poder ficar deitado ali, sentado no chão, brincando com ela no chão e tal, isso me motivou muito a também, né, falei assim, pô, eu tô com uma criança pequena, não tô bem, né, a cabeça não tá boa e eu tenho que tomar uma decisão, tenho que tomar um rumo na minha vida. Com Então, certeza. acredito que foi um conjunto de coisas ali. E foi esse conjunto de coisas que me tirou do buraco, praticamente. Eu era um cara que pensando em tirar a própria vida aí há 1 ano e meio atrás, e hoje, graças a Deus, tudo resolvido. Posso só agradecer. Com certeza. Você me falou que você, então, conviveu com a obesidade a sua vida toda. Sim. Né? Talvez a grande chave para você, um grande propósito para você, que eu vejo que foi sua filha. Mas eu quero voltar um pouquinho. Tem pessoas que não ligam para isso, tem às vezes pais que não reparam que é uma doença, obesidade no filho, ou não se reparam. Eu quero saber como que é uma vida obesa. Como que foi para você ser obeso na época infantil, na época adolescência? Você acha que é normal isso ou não? Quais são os malefícios disso que quase ninguém fala? Eu acho que o obeso mente o tempo inteiro. Ele mente para ele mesmo. Porque ele mente quando ele é convidado para uma festa, ele fala que, não tô afim de ir. Na verdade, esse não tô afim de ir, ele tá pensando ali, eu vou nessa festa, eu tenho que botar uma roupa. Se é um blazer, eu não tenho um blazer bom. A hora que eu botar um blazer, vou botar um terno, uma coisa, vai virar aquele jacá, vai virar aquele negócio. Então, assim, por mais que ele nem perceba que ele está mentindo, eu não tô afim de ir não, eu não quero ir lá hoje. A turma vai reunir em tal lugar, eu não vou. Vai ter um aniversário de fulano, eu não vou. Isso aí é uma mentira, ou ele tá se escondendo, ou ele tá querendo sempre sair do foco. Né? Então, assim, eu que vivi por isso por muito tempo, hoje eu consigo enxergar. E lá na clínica, quando eu converso com as pessoas, eu puxo assim, você passava por isso também? Você lembrava de quando você
tipo assim, falava que não queria fazer uma coisa, que não queria ir. Não quero ir pra praia. Não quero ir. Tipo assim, eu até ia pra praia, mas vamos entrar na água? Ah, não gosto de... tipo assim, eu vou na praia, mas eu não gosto de água. Por quê? Porque a água tinha que tirar a camiseta, você tinha que ficar de sunga. Entrar na piscina, por exemplo. Pô, eu adoro ficar na piscina, um calorzão. Você tá lá em Salvador, na Bahia, lá você vai entrar na água. Pô, quem que não quer? Às vezes eu ficava cozinhando ali na cadeira, sentado o dia inteiro, de camiseta, de short, tal. Por quê? Porque eu não queria tirar a camisa. Então, assim, só que a gente não percebe que você, tipo assim, você não tá mentindo assim, não, quero mentir, eu quero enganar, não. Você tá mentindo pra você mesmo ali, você tá alimentando aquele sentimento, aquela coisa ali. Você nem sabe o que é, na verdade, o que tá acontecendo. Só depois que você vê, fala assim, caramba, por que eu não fazia isso? É porque agora eu tô bem, eu faço. Você arrumava várias desculpas, né, pra poder... E eu acho muito é interessante um homem falando disso, sabia? Porque muito se fala sobre, a mulher, ela não quer ir na praia por causa do biquíni. Mas um homem também sente isso. Ela não quer porque ela não vai ficar boa no vestido. Não, um homem também sente isso. Mesma coisa. É que o homem é mais durão, né, de contar, né? O homem não quer se entregar, né? É porque é um sinal de fraqueza, né? Dizer assim, como se a gente contasse a nossa verdade, o sentimento do homem quando você expor, parece que é um sinal de fraqueza, né? Com você certeza. demonstrar o sentimento, demonstrar o que pensa, demonstrar a sua fragilidade, né? Então você vê que às vezes mesmo a gente tava brincando lá brincando não, né? Conversando lá na clínica sobre o gordinho, às vezes querer ser todo chamar atenção, querer ser engraçadinho, querer ser piadista ali, não sei o que e tal. Porque às vezes é o momento que ele tem, é o jeito que ele tem ali de querer, né, chamar atenção, de querer se posicionar, né? Então, assim, depois você vai vendo que a pessoa às vezes quer ser muito simpático, quer ser muito querido, quer ser muito prestativo, quer ser muito... Por quê? Porque ele não tem opinião própria, às vezes, para ser firme. Fala assim, não, ele quer ter carinho, quer ser amável para ser aceito, na verdade. Com né? certeza. Aceito pelo carinho, pelo... Então, assim, no fundo, tem diversas coisas que se desencadeiam através da obesidade. E eles, às vezes, fazem isso para poder compensar o outro lado, né? Que é a aparência. Que eles sabem que eles, às vezes, não vão conseguir conquistar alguém assim, né? Com a aparência. Eles se veem também no espelho, né? E assim, poucos que se acham bonitos, mesmo com obesidade. A maioria sabe que a maioria sabe, não, a maioria não se acha bonito, então vai tentar na simpatia, vai tentar nas outras coisas, né? E daí cria aquele estereótipo, né? Ai, todo gordinho é engraçado, todo gordinho é legal. Por que será, né, que tem essa crença, então? Eu acredito que tem muito disso, assim. Não vou generalizar que é todo mundo assim, não, né? Mas pelo menos eu vivi isso, eu passei por isso. Eu fui em muitos momentos assim. Muitos momentos eu fui simpático e legal nos ambientes que eu não queria ser, só para ser aceito. Só para ser aceito, isso é muito importante. Agora, na parte do emagrecimento, né? Você era obeso e você emagreceu. E agora é muito fácil a gente falar, ai, tá ótimo, é muito bom emagrecer, não sei o quê. Tá. Mas o processo de emagrecimento, o que teve nesse processo que ninguém te conta e ninguém fala sobre isso? Como foi esse processo para você? Como que é esse processo de sair realmente de uma super obesidade e continuar com o foco, né? Que eu acho que é o mais desafiador, né? Porque se prometer a si mesmo, eu não vou falhar, eu não vou falhar. Como que é isso? Para quem já viveu, já vivi momentos, por exemplo, de emagrecer. Eu já cheguei a pesar uma vez 120 quilos e emagrecer para abaixo de 80. Na época não existia medicamento, não existia nada. Foi puro sofrimento, comer ovo, alface, frango e academia e corrida. Se matava, entendeu? Saía da cama na força do ódio mesmo e que, tipo assim, querer mesmo. Quando eu era mais jovem também, assim, não que eu esteja muito idoso também, faço 38 quinta-feira. Mas assim, até eu digo assim, que até meus 30 eu brincava de emagrecer e engordar. Então assim, emagrecia 15, engordava 15, emagrecia não sei quanto, engordava. Depois, a hora que isso foi ficando, a hora que, né, acredito que os hormônios meus foram sendo prejudicados também nesse processo, ficou cada vez mais difícil, né, de emagrecer. Então, a hora que eu fui fazer agora esse emagrecimento com medicação, foi muito mais tranquilo, assim. É o que é só a pessoa vivendo para ver. Porque a pessoa fala assim da vontade, mas assim, existe um medicamento para a vontade, né, para o apetite, para a saciedade, existe a medicação para a parte da compulsão alimentar, existe a medicação para aumento de metabolismo, existe a medicação para te tirar da cama aquela vez que você está fazendo a dieta e você não quer sair da cama, parece que você está grudado na cama, parece que você está com velcro na cama. Então a gente tem todas as ações medicamentosas para cada um desses pilares.
Então, assim, parece que a gente falando assim, parece que não, ele fala porque eles trabalham com isso, vendem isso, entre aspas, não. Você Mas viveu quem, isso. né, quem já viveu isso, eu sei como é emagrecer sem medicamento. Não vou dizer que você não possa emagrecer, não vou dizer que não é possível, não vou dizer que você não vai emagrecer. Vai emagrecer sim. Mas assim, vai sofrer bastante, vai ter perda de massa magra, que depois vai dar maior trabalho para você recuperar. Vai ter depois, se você ganhar de peso de novo, aquele efeito sanfona, que é quando você emagrece, perde massa magra, ganha gordura. 3, 4 vezes que você faz isso, lá na frente é muito mais difícil emagrecer de novo. Então, assim, respeito muito todas, né, as pessoas que falam, não, eu não preciso disso para emagrecer, beleza. Mas assim, eu chegou a um ponto que se não fosse a ação medicamentosa, se não fosse a ajuda de todos os ativos que a gente tem à disposição hoje, com certeza teria sido muito mais desafiador. É muito importante você falar isso, porque tem muita gente que também vive nesse efeito sanfona. Do emagrece, volta, e de repente se vê um momento na sua vida que, putz, eu não consigo mais ficar emagrecendo como antes. Acontece muito por causa disso, porque cada vez que você emagrece, gente, eu sou meio médico também, viu, assim, porque são 15 anos, daqui a pouquinho, se eu entrar muito na medicina, que você fala, Lúcia, calma aí, vamos chamar a Marcela pra Não, resolver é o assunto. importante pra gente poder entender, porque você viveu isso. Eu sou tão curioso na medicina que o primeiro presente, assim, legal que eu dei pra Marcela foi uma pós-graduação de nutroendocrinologia, né, por Laí e tal, acho que ela já contou isso no outro episódio. Né? Então, assim, cada vez que você emagrece, é normal que se perca um pouco de massa magra, né? Então, quer dizer, vamos supor, você tem lá 80 quilos e uma conta de padaria, 80 quilos a mulher e 30 de massa magra. Ela emagrece e ela perdeu 2 quilos de massa magra e emagreceu, por exemplo, só com 70 quilos, porém agora ela foi para 28 de massa magra. Só que ela voltou a engordar para os 80 quilos e manteve os 28 de massa magra. Cada quilo aquele de massa magra é um órgão ativo que queima caloria. Então, a hora que ela for de novo, ela vai emagrecer de 80 para 70 de novo na próxima tentativa, porém ela não tem mais os 30 de músculo, ela só tem 28. Então, vamos supor, se tô fazendo uma conta aqui supositória, né? Assim, não entendo a quantidade. Cada quilo de músculo queime 50 calorias, se ela perdeu 2 cada dia agora, ela tem direito a 100 calorias a menos. Sim. Então, se ela faz isso 3 vezes, ela cai de 30 para 24 de massa magra. Olha, e você imagina perigoso, isso lá na frente, aí com uma mulher chegando próximo aos 40 anos, ou que seja o homem também, né, com a queda hormonal, com tudo isso, a dificuldade cada dia é maior, porque você tirou uma pecinha importante ali que te ajudava a consumir calorias, né? Então, assim, o que vai acontecendo basicamente é isso. Caramba, então você não tem que se orgulhar que você consegue emagrecer toda vez que você engorda, emagrecer. É perigoso. Sim, sim. Se você emagrecer e se manter, fala, não, a pessoa realmente, eu mudei meus hábitos, mudei a alimentação, não, né, me policio, emagreci, pesava 100 quilos, hoje peso 75, 80, tô super bem, voltei a treinar, fiz meus exames, não preciso de vitamina, não preciso de minerais, meus hormônios, testosterona e os demais estão todos ok. Não tem porquê você falar, não, é só o medicamento que vai resolver. Não, se você fez isso... Mas eu acredito que 80%, 90%, né, nossos pacientes, a Marcela até falou no outro episódio, questão de valores e custo e tal, nós não somos a primeira opção. Ninguém vem para nós por amor, não. Ninguém fala assim, não, eu vou lá na Marcela hoje e vou gastar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais para emagrecer, por um tratamento, não sei o quê. Não somos a primeira opção. A pessoa já tentou de tudo. Quem cai na nossa mão lá já tentou de tudo, já fez de tudo, já fez dieta da lua, da sopa, do não sei o quê, do entendeu? ponto. De qualquer coisa, entendeu? A pessoa já tentou de tudo. Porque e a gente, por ego mesmo, fala às vezes, não, eu não preciso de ninguém para isso. Eu sou meio teimoso também, assim, eu falo assim, não, eu não preciso de ninguém para me ajudar. E tal. E vai tentando, até você ver o tanto que você sofre. Lá na frente você vai mudando a cabeça de tanto sofrer, você vai mudando a cabeça e fala assim, não, hoje em dia, por exemplo, você quer fazer uma coisa, você vai lá e paga alguém que saiba fazer, é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais produtivo, né? Então, assim, eu acredito que esse é o caminho hoje. Se você Poxa, a gente tá lidando com saúde, né? Sim. Então, assim, a gente não tá dando pra uma pessoa cortar seu cabelo. Um profissional que corta seu cabelo. A gente tá falando com a saúde, a gente tá falando de vida. E o Mas tanto mesmo o profissional que corta seu cabelo, tenta cortar seu cabelo em casa. Vai ficar uó. Vai ficar uó. Então a gente Eu tento fazer a barba em casa, às vezes, pra economizar o barbeiro. Ou não digo nem pra economizar o barbeiro, é o tempo de ir no barbeiro. Eu falo assim, não, eu preciso economizar esse tempo. Essa semana eu fiz a barba em casa porque não tive tempo de ir ao barbeiro. Já não ficou legal. Não, me corrigiu muito bem. Assim... Todos os profissionais têm que ser de extremamente qualidade. Mas agora, assim, eu acho que nessa ânsia, devido, né, também ao advento das redes sociais,
pela estética magra, as pessoas estão cometendo loucuras. Ah, não, a canetinha, né? Hoje em dia tem, não, vou lá e compro a canetinha, compro não sei aonde, tem na farmácia, meu primo é médico, não sei o que lá, dá receita. E vai acontecer isso. Você vai tomar a medicação, vai tirar sua fome, você não vai comer, você vai perder peso, você vai perder massa muscular. A hora que você vai parar de tomar, vai tomar um rebote de novo. Você vai engordar mais do que você tava, você vai ter menos massa muscular, você vai ter mais flacidez e o desastre é o mesmo, entendeu? Com certeza. E isso não acontece com vocês por quê? Porque vocês insistem na questão do ganho de massa com atividade física, vocês fazem todas essas reposições adequadas e não aqueles saquinhos prontos, que não sei se você sabe que também. É porque é o que eu falei pra Marcela. Vocês estão muito na bolha da Grape, que é tudo muito personalizado, muito humanizado, muito feito pra cada um. Mas, gente, o que tem de gente vendendo por aí, clínicas, o saquinho de reposição, como que o mesmo saquinho pra você é o mesmo saquinho que o meu? Hoje em dia tem, na internet, se você pesquisar, tem clínicas aí que você faz uma consulta online, ele te manda um saquinho, um kit, um negócio lá e tal, você compra e faz. E por isso que eu falo, então assim, lá é tudo muito personalizado, né? Sim, sim. E tá, agora a gente já entendeu esse seu processo, mas a partir de que momento você transformou essa dor, tipo, nesse grande império que é a Grape? Como que foi isso? Aí tem essa história um pouco antes, assim, mesmo antes da minha transformação, pelo fato de ser empresário, de empreendedor e de ter essa, acho que é meio genético também, assim, na veia mesmo esse negócio de empreendedorismo. Assim, a gente teve uma dificuldade grande, o ramo da alimentação, na época da pandemia, nós passamos uma dificuldade muito grande. Eu quebrei, literalmente, empresarialmente falando, na pandemia. E na época é o seguinte, eu tinha uma esposa, uma casa para sustentar, eu tive que demitir 70 colaboradores da minha empresa, no Restaurante Fernandão na época, rescindi com todos, não tinha esse dinheiro também, não tinha esse caixa, não estava preparado para aquele, eu acredito que poucos estavam, não vou dizer ninguém, mas poucos estavam preparados para uma catástrofe daquela. E me vi num momento, ali com uma casa, para sustentar. A Marcela, apesar de nunca depender de mim, ela tinha o trabalho dela, tinha as coisas lá, mas assim, e correndo o risco, já com dívida, na verdade, que para pagar esses funcionários, para pagar esses colaboradores e tal, eu juntei lá na época 2 milhões em dívida para poder acertar com todo mundo. Eu peguei o dinheiro no banco, Inclusive, daqui a pouco tem uma reunião com o gerente do meu banco aqui, que é o cara que eu sou muito grato até hoje, é um cara que virou um grande amigo meu, sou muito grato. Efraim do Santander, obrigado, viu, querido? Você foi muito gente boa comigo na época e me serviu muito. Então, assim, essa questão E na época, eu tive que pegar e olhar para o cenário da Marcela. Olhei para o cenário da Marcela e falei assim, amor, seguinte, agora você trabalhando, e ela cada vez trabalhando mais, sendo mais requisitada, recebendo proposta de trabalho devido à pandemia e tal. E o meu negócio parado, literalmente fechado, as portas fechadas, nós não podíamos abrir. E aí eu comecei a olhar o negócio dela, falando, negócio da saúde, medicina. Falei, calma aí, né? Vamos ter que, tipo assim, daqui agora vai ter que ser do couro, vai ter que ser a correia, que nem dizia o ditado antigo, né? E ela, me deu a liberdade, amor, então vamos sentar aqui, sempre foi muito parceira. Hoje em dia eu falo que a pessoa mais importante da minha vida é a Marcela, minha esposa linda, maravilhosa, que tá aqui com a gente, também tá sentada ali assistindo. Então, assim, amo ela de coração, sou muito grato por tudo que ela fez por mim, a minha vida inteira. Hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Eu falo que antes dos meus filhos, antes de qualquer pessoa, da minha mãe, do meu pai, acredito que todo homem deve honrar primeiramente a sua esposa, e ela é uma pessoa que me ajudou muito nesse momento. Então a gente foi estudar o negócio dela. E eu literalmente, assim, como é que eu estudei o negócio da Marcela? E aí, se tiver alguém médico, aí vai entender mais ou menos como é que funciona. O médico, ele tem lá, de segunda a sexta, ele separa. Segunda a sexta, ele separa turnos. Segunda de manhã, segunda de manhã, segunda à tarde. Terça de manhã, terça à tarde. Então ele não separa por 5 dias na semana, ele separa por 10 turnos na semana. E normalmente ele vende esses turnos. Até mesmo os turnos da noite, às vezes os plantões noturnos e tal, ou final de semana. Então eles vendem esses turnos. Às vezes turnos de 12 horas e às vezes normalmente no período da manhã, período da tarde. Quando o médico, no caso dela, que já era ginecologista obstetra, já estava mais assim, eles conseguem separar por turno. O turno da manhã, ela estava na prefeitura de Silvianópolis. O turno da tarde, aí estava em São João da Mata. Outro dia em Poço Fundo, outro dia não sei o quê. E eu fui olhando, avaliando cada um desses turnos, vendo aquela questão ali de quanto que ela ganhava em cada um e aonde a gente podia otimizar.
Naquela época a gente já estava, acho, começando a montar a primeira clínica dela, ela atendia um período só na clínica, e a gente começou a entender aonde estava ali na parte, né, financeira as melhores oportunidades. Às vezes perdia-se muito tempo na estrada, às vezes começava-se precisava se investir um pouco mais no crescimento da clínica, da parte, né, no consultório, que era um consultório, não era nenhuma clínica na época, e a gente começou a trabalhar junto na área da saúde. E eu cheguei a ser, né, as mulheres aí, talvez vocês tenham falado comigo, gente, por WhatsApp lá, pro agendamento e tal. Você fez o atendimento eu fiz o dela. agendamento no WhatsApp por bastante tempo. Então, assim, dali de dentro eu comecei nessa parte. Comecei ajudando ela no WhatsApp, postava um videozinho, ela começou a gravar os primeiros vídeos, né? Hoje quem vê a Marcela falando bem assim e tal, toda, né, despachada, desenrolada, eu tenho lá os primeiros vídeos, assim, é todo um aprendizado. Então, quer dizer, tudo que você dedicar tempo, dedicar foco, energia, você vai aprender, você vai crescer. E assim foi o processo. E eu fui entrando na área da saúde, cada vez mais, primeiramente, que eu falei para vocês, por necessidade, né, de estar ali, de precisar do recurso mesmo para poder dar essa volta por cima. E aí foi indo, aí a clínica foi crescendo, eu fui pegando aquele turno, a sexta-feira de manhã era particular, aí depois deixei sexta de manhã e sexta à tarde particular. Aí depois a gente se afiliou à Unimed. Aí a gente deixou sexta de manhã e sexta à tarde particular, quinta de manhã e quinta à tarde Unimed. E o demais eram prefeituras, eram lugares que pagavam menos porque não tinha demanda. E a gente foi aprendendo a gerar demanda através de marketing, através de posicionamento de imagem, através de todo esse trabalho que a gente foi fazendo, até que saiu de todos os serviços públicos, ficou só no consultório. Mas o consultório era, por exemplo, segunda, terça e quarta, Unimed, plano de saúde, convênios, os demais convênios também, quinta e sexta particular. E depois a gente foi cada vez reduzindo os períodos de convênio, e aumentando os períodos de particular. Né? E depois a gente daí saiu do consultório, montamos a clínica, que se chamava Clínica da Mulher, Clínica Doutora Marcela Ferreira, que era a Clínica da Mulher, focada mais na época da menopausa, nos produtos, nos serviços de menopausa, estética íntima, na época ela fazia. E aí que veio essa questão, né? Depois, aí veio a Luísa, né? Veio a Luísa, a gente já com a clínica e tal, veio a Luísa. E aí veio a questão dela de não recuperar, né? Do emagrecimento e tal, engordou na gestação, ela chegou a pesar 90 e poucos quilos ali, né? Pré-parto ou pós-parto, logo depois ali. E uma pessoa que pesava sempre na casa aí de 65, 62, né? Então, assim, ela engordou bastante. Teve as questões hormonais. E aí a gente entendeu que toda vez que tem um problema, existe uma oportunidade, né? Eu como empresário, ela na verdade, ela queria resolver o problema dela. Assim, acredito eu que a primeiro momento. Claro. Né? E tanto que eu nem de primeiro momento, eu nem mesmo trabalhando ali e tal, eu não busquei o recurso para me tratar no primeiro momento. Ela que começou. Mas assim, eu falei assim, tem um problema e nesse problema a gente tem que ver que tem uma oportunidade. Então, todo lugar que tiver um problema tem uma oportunidade. E a gente foi trabalhando essa questão de emagrecimento. O que tem de emagrecimento hoje a nível mundial, de mais moderno, de última geração, de mais eficiente e eficaz? Tem esses produtos aqui, isso, daquilo e tal, e tem esse cara aqui que é a maior referência do Brasil hoje. Dr. Gabriel Almeida é um cara que é referência do Brasil hoje. A obesidade nacional hoje deve a esse cara, o quanto ele transformou, né, o mercado da obesidade no Brasil. Então, a gente foi atrás dele, procuramos ele, né, somos mentorados dele até hoje, e fomos buscando toda essa solução, né, na área do emagrecimento. Foi aí que eu despertei, na verdade, que daí que veio o propósito. Porque até então, a medicina, a saúde ali para mim era um negócio. Era negócio, como restaurante. Restaurante para mim era negócio. Não tinha negócio. Não estava muito ligado a esse negócio de propósito, de mudar a vida e transformar, não sei o que. Eu falei, não, eu quero ter um negócio ali, faturar tanto, deu tanto de margem de lucro, botar meu dinheiro no bolso. E como desde criança também eu trabalhei com restaurante, eu já era meio assim, digamos assim, meio invocado com restaurante, porque eu perdi muitos finais de semana, eu vi minha infância ali dentro de restaurante e tal, então eu já tinha meio essa bronca. Mas como era um negócio da família, era o que eu sabia fazer, eu ia levando daquela forma. E depois, quando eu fui entrando na área da saúde e que eu vi essa questão, e era que eu vi a transformação das pessoas, sim, hoje em dia vocês, né, quem tiver a oportunidade, entre no Instagram, Grape Clinic, underline, e olha os depoimentos daquelas pessoas. Gente, aquilo ali são todos pacientes que querem gravar, eles pedem que dia que eu vou gravar meu depoimento, eu quero gravar meu depoimento.
Eu quero contar para as pessoas por quê? Porque a hora que você começa a viver transformação de vida e você vê a pessoa se transformar e você vê propósito, aí tipo assim, aí não tem dinheiro, aí vai tudo, entendeu? Aí não tem Aí vai mais. além, né? Aí vai além do dinheiro, aí vai além de tudo na vida, né? Tanto que hoje, não sei se até é uma vergonha falar, por exemplo, mas eu tenho um restaurante. O meu restaurante, por exemplo, esse ano, eu fui só 2 vezes. Eu fui em um ano, né? Nós estamos aqui no final do ano, eu só fui 2 vezes no restaurante. Por quê? Porque lá hoje em dia tem uma equipe, né? Estão profissionais maravilhosos, tem gerente, tem financeiro, tem RH, tem gerente operacional, tem toda uma equipe que toca e cuida. Mas e eu os falo olhos que quando tão eu vou lá, eu brilhando. atrapalho. Né? Então, assim. Não quero atrapalhar, gente. Só vim aqui olhar vocês. Então, assim, mas hoje eles tocam muito bem e tal, não dependem de mim. E o que eu tenho, assim, eu vou na clínica. Hoje, tipo assim, até a Marcela me lembrou, porque eu tava saindo quase de casa, hoje era 6 e pouco da manhã, pra ir pra clínica. Era 6 e pouco, eu ia lá na clínica, eu gosto de ficar lá, eu gosto de estar lá, eu gosto de conversar com os pacientes que chegam cedinho, às vezes, pra, né, pessoal de roça, às vezes, fazendeiros, cara que vem de longe, e aí conta a história, a gente choveu, fala do milho, fala do plantio, fala das coisas, e aí, como é que você tá? Não, tô bem pra caramba e tal, nunca mais abandono vocês, e aqueles depoimentos que vocês veem em todo lado da transformação, né? E a hora que você começa a transformar vidas, e a hora que você começa a lidar com propósito, e a hora que, né, que você entende o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, o quanto Deus mudou minha vida, mudou a vida de tantas pessoas, e a gente vê também, às vezes, a pessoa emagrecendo e ainda tendo aquela coisa que ela não sabe o que é, e ela começa, através do nosso testemunho, conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo, e vai entendendo, e vai mudando, e você vê a pessoa também depois se entregando a vida a Deus, e é maravilhoso. E é tipo assim, aí vai além de tudo, né? Com certeza. Do que negócio, né? Fica, então, assim, fica um propósito real, né? é verdadeiramente um propósito. Então, Mas assim, é muito admirável. Eu acho que lá o seu começo, você vê a questão do não tem o que fazer com a questão do restaurante, e você ter conseguido, dali, do que você tava, olhar pro lado e falar: Marcela, me dá sua agenda. Então, assim, eu acho que isso já é um grande ponto de exemplo para as pessoas que podem estar se vendo nesse meio também. Olha pro lado. Vê se às vezes você pode não tocar mais o seu negócio, mas sua esposa que tá ali, como você pode ajudar ela? E outra, o que você falou não é todo médico sabe, não. Porque pelo que a gente ouviu da Marcela, a faculdade só chutou ela pra fora da faculdade e se vira. É assim Você não que sabe, funciona. você não sabe fazer a sua agenda. Você não sabe nada. Você não sabe nada. A logística, você não pensa em logística. Quando eu peguei ela a primeira vez, eu fiz assim num caderno. Eu fiz um retângulo e fiz 4 riscos, né, que vão dar 5 espaços, e risquei no meio. Então ficou segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde. Eu peguei e fiz isso na frente dela, na caneta, e peguei na frente dela assim: amor, segunda-feira de manhã, aonde você trabalha e quanto você ganha? Ela, hã? Eu trabalho em Silvanópolis, quanto que eu ganho? Ah, não sei. Peraí que eu tenho que ver. Aí começou a pegar, pegou o Olerite lá e foi ver. Ah, não, tá. R$ 800, por exemplo, era tipo R$ 1.600 por mês, só que era de 15 em 15 dias, por exemplo. Então, beleza. Dava lá R$ 800. Aí botei. Aí, amor, à tarde, São João da Mata. Quanto que é? Não, peraí que eu tenho que olhar aqui. Não sabia quanto que ganhava, não sabia quanto que fazia, não sabe, entendeu? Não é, o médico não tem essa cultura, né, de que ele é a própria empresa dele. Ele é eu presa, né? É uma eu presa. Eu presa, então assim, então acaba que a pessoa não tem a cultura. A hora que ela começou a ver, aí eu coloquei esses 10 valores no coisa, eu falei pra ela, assim, amor, qual que é o menor? Esse tinha um lugar ali de R$ 500. E às vezes, acho que era 60 quilômetros longe. Foi, você anda 60 quilômetros para ganhar R$ 500. Aí você tem que ter 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, quer dizer, você imaginou, se você ficar na clínica e atender 2 consultas de 1 hora, você já não tá indo nem voltando e já ganhou os mesmos R$ 500, sem contar o combustível que você perdeu. Exato, você teve que pedágio. E para mim, assim, pro empresário, pro gestor, isso é muito óbvio. Mas pra pessoa, às vezes, não é. É o simples, é o básico ali. Falando, não, pô, mas isso não tem segredo nenhum. Então faça. Você que é médico aí, você que tem alguém na área da saúde, seu filho, sua esposa, sua mulher, até o mesmo, né, todo mundo que trabalha com agenda, um nutricionista, pô, olha na sua agenda quanto que você tá ganhando por período. Tem período que não compensa, tem lugar que às vezes não compensa você ir. Fica com a sua filha, fica em casa, fica dormindo, vai assistir um filme, pega a sua filha, vai no shopping, e não compensa sair de casa. Às vezes você tá pagando para trabalhar em algum período.
É a mesma coisa vocês aqui, vocês têm uma empresa, né? Se vocês precificar mal, fazer mal, você às vezes sai de longe, parece, né? Para vir aqui também, e precificar mal, não compensa, não paga o combustível, né, para a pessoa. Então tem que aprender a precificar, tem que aprender a olhar para o negócio e atender, ver as oportunidades. Às vezes, por exemplo, aquilo é o melhor que você tem. Ah, não, mas naquele lugar, R$500 era ruim, não era o pior do coisa, mas era o melhor que ela tinha, né, naquele lugar. Então o que precisa para ter uma coisa melhor? Ah, você quer ir para o seu consultório. Então, quer dizer, você precisa talvez se posicionar melhor, você precisa ser conhecido. Porque se vocês têm uma puta de uma empresa, um negócio bacana, legal, que transforma a vida, que faz, que você tem uma solução, só que ninguém sabe que você existe, né? Por que tipo assim, o que adianta uma excelente profissional, uma pessoa que estudou muito, que sabe muito, mas ninguém sabe que existe? Sabe quem é. Então, às vezes, o médico tem esse preconceito, o colega mesmo que critica o outro. Ah, o cara lá, marqueteiro, tá fazendo Instagram, não sei o que, marqueteiro. Blogueirinho. Cara, blogueirinho. É o cara que transforma a vida, é o cara que vai lá, vai pegar a pessoa que tá lá vendo Instagram, vendo porcaria no Instagram, vai aparecer na tela pra pessoa lá e vai emagrecer, e vai mudar de vida, e vai pra uma academia, e vai fazer uma dieta, e vai voltar a viver. Com certeza. Então, assim, entra diversas questões, né? Essa questão, por exemplo, do marketing para pegar e colocar aquele lugar, preencher aquele lugar que estava ali num valor que você pretende melhorar, você tem que gerar demanda para preencher aquele valor. E aí diversas outras, né, estratégias que a gente foi criando, né, desde a época. Ah, entramos na Unimed. Por quê? Porque a Unimed tinha uma visibilidade, tinha uma carteirinha lá que todo mundo via e tal. E através da Unimed as pessoas ficavam conhecendo, iam trazendo. A Unimed era muito melhor do que as prefeituras, que ela tinha que andar. Na época a Marcela andava 5.000 quilômetros por mês. Caramba! Entendeu? Então, assim, chegou a bater carro na estrada, chegou a dar PT em carro na estrada, né? Perdeu diversos colegas nessas né, rodovias aqui. Até porque eles ficam cansados, né? São plantões. Saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite, para poder chegar no lugar e trabalhar das 7 às 7, por exemplo, e ter 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, assim, é puxado, né? Com certeza. Então, assim, se fosse nessa época, vamos supor, a Luísa tivesse vindo nessa época, era praticamente impossível, né? Com certeza. E o que você falou é muito verdade, né? A gente que trabalha com a área de criação de conteúdo e comunicação, é muito difícil, principalmente a gente vê, principalmente para médicos, a gente mostrar a importância disso, de você criar, de você mandar. Ah, não, mas o meu professor, que ele é não sei quem, do Einstein, não cria isso, e ele é famoso. Tá, mas é naquela época, ele já fez a cartela de cliente deles daquela época. Você precisa ser lembrado. Hoje e fica em dia, tranquilo. tá tudo mais difícil. Assim, tudo mais difícil. Eu vi esse dia um conteúdo falando assim, você lembra que o seu pai, na época, por exemplo, com 1/3 do salário, com 20% do salário, enchia o carrinho do supermercado? Que fazia isso aí, que você com 10% do salário abastecia o tanque, enchia o tanque do seu carro. Hoje em dia, você vê que o dinheiro tá, tipo assim, tá cada vez mais difícil. A competitividade é maior, o mercado os cenários todos estão mais difíceis, né? Então, hoje em dia, você tem que estar na frente, tem que sair na frente, tem que trabalhar muito, né? A competitividade está muito grande no mercado. E a gente vê vocês, né, postando no Instagram, né? São grandes exemplos. As pessoas comentam com a gente sobre vocês, né? Principalmente eu não sou daqui, eu fiquei sabendo sobre vocês, das outras pessoas comentarem o tanto que vocês ensinam e instigam as pessoas a serem melhor e mais através do Instagram de vocês. Sim. Mas é aquele negócio, no começo todo mundo tem medo porque vai vir. Nossa, é blogueirinho. E a gente fala que é uma sequência, a gente brinca. Fica tranquilo, primeiro vão te chamar de blogueirinho. Depois de um tempo que você continuar crescendo, vão falar, nossa, tá diferente. E depois eles vão perguntar, como você fez isso? Me ajuda? Eu já tô começando a sentir o gostinho dessa fase aí. Mas como é que você fez? Como é que você fez? Como é que é mesmo? Me ajuda. Nossa, que legal. Ô, Lúcio, e tal, nossa, tava vendo o seu conteúdo aqui e tal. Vamos pensar em alguma coisa junto, tô precisando falar contigo e tal. Pessoa que você via que, nossa, tá se achando agora, você não sei o que e tal. Então, assim, mas é isso. Eu acho que... E tem uma frase que eu gosto também, que eu vi há tempos, e quem tem medo do ridículo não é digno de viver o extraordinário. Boa. Então, se a pessoa... Eu tô aqui, gravando contigo. Esse é o segundo podcast que eu faço na minha vida. Você acha que eu não tô... E gravar depois na Marcela, a Marcela toda dinâmica, fala bem, tem propriedade no que fala, tem estudo que eu não tenho. Então, assim, fala um português correto, melhor do que o meu, e ela vive me corrigindo o meu português. Então, você acha que eu não tô tenso de gravar aqui, de vir aqui, de me expor? Eu tô tenso. É um desafio pra mim. Só que é isso, quem tem medo do ridículo, quem não tem coragem, gente, de estar aqui agora, sentar na frente de uma pessoa e gravar um podcast, falar da sua verdade, contar a sua história, você nunca vai viver o extraordinário.
você vai viver como quem assiste, né? Existe três tipos de pessoa, né? O protagonista da história, quem faz o negócio acontecer e quem assiste. Se você viver o dia inteiro, tá no cinema, você tá em frente à televisão, tem duas pessoas ali. Tem o ator que tá ali, que fez o filme, e tem você que tá se assistindo. Entendeu? Você que Aí você escolhe, pode né? escolher quem você quer ser. Se você quer estar na tela, né? O celular hoje, o Instagram é um negócio desse. Tem duas pessoas no Instagram hoje. Você tá ali no Instagram com o celular na mão, tem duas pessoas. Tem você e a pessoa que fez. Ou você tá vivendo, ou você tá assistindo a vida do outro. Entendeu? Você tá aqui, Quem você tá você me quer? assistindo. Quem você Entendeu? quer ser? Quer dizer, você tá me assistindo. Que dia que você vai vir aqui e vai fazer você também? Que dia que você vai contar a sua história? Que dia que você vai pegar o que você sabe e transbordar pro outro? Entendeu? Que dia que você vai viver de fato o seu propósito? Com certeza. Não, eu tô arrepiada, gente. É assim, é o que a gente vê no Instagram dele, que a gente aprende, ao vivo é a mesma coisa, tá? Só pra avisar vocês. Só na nossa reunião que a gente teve antes, assim, que a gente fez uma reunião conversando sobre o podcast, a gente aprendeu um monte. A gente continua falando de vocês, até falei pra Marcela que o que vocês falam é realmente, vocês entram e vocês modificam as pessoas. Não dá, né? Não dá. Ninguém... Algumas frases também, como é que é? Ninguém engana muita gente por muito tempo. Não tem jeito. Se fosse isso daqui, fosse um personagem, é o cara Não ia sustentar. se eu emagrecesse, não mantesse magro, não ia dar certo. Se eu falasse que eu tô sendo bem sucedido e fosse só um fogo de palha, não ia dar certo. Exatamente. Então, assim, ninguém engana muita gente por muito tempo. Ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. Eu não sou perfeito, né? Tenho meus defeitos, estou em processo de transformação, de mudança, estou em pleno, constante aprendizado, né? Nossa, tô longe ainda do que eu quero ser, da onde eu quero chegar, mas eu tô melhor do que ontem. Com certeza, com certeza. E que a gente continue sempre, né, nessa evolução. Então, pra eu entender também, né, sobre a evolução, né, que eu vejo que caminha muito com a evolução sua e da Marcela, a evolução da Grape, porque então ela saiu só de uma clínica pequena, né, só de um consultório, foi para uma clínica, e hoje, assim, ela é uma coisa grandiosa, que sem ser de Pouso Alegre, as pessoas conhecem, as pessoas falam, você vai pra Santa Rita, tem lá em Pouso Alegre tem a Grape, daí eu falo, antes de vir pra cá, eu falava, sério? O que é isso? E eu comecei a saber pelas pessoas. Então agora eu quero saber por você. Saiu de um consultório, foi pra uma clínica, e como chegou na Grape, que é hoje? E o que é a Grape? Na verdade, assim, saiu de uma médica que atendia em postinho de saúde, né? Que atendia, rodava sul de Minas, 5.000 quilômetros por mês. Veio da agenda rodada. A agenda ali, Silvanópolis, todo mundo. Tanto que a Marcela, assim, Silvanópolis, Careaçu, Poço Fundo, Inconfidentes, Ouro Fino, Borda da Mata, Bueno Brandão, Cambuí não lembro. Mas, assim, Bela Vista, aqui Careaçu... Todo mundo conhece a Marcela. Por quê? Porque ela bateu nessas prefeituras de porta em porta aí por muito tempo. Ela derreteu alguns carros nessas estradas aí, inclusive deu PT em um, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas assim, então disso daí para chegar ao que é hoje, né? Eu não creio dos outros, estou longe de ser modesto. Hoje acredito eu que a Marcela, nesse mês, né? A gente está no começo de mês aqui, acabamos de fazer o fechamento do mês. A Marcela tá hoje, acredito eu, entre as, não vou dizer 10 ou 5, talvez, as médicas mais bem-sucedidas do Brasil hoje. Eu desconheço, a gente tem grupos aí de 400 médicos, 300 médicos, a gente participa. E, assim, nesse mês, por exemplo, eu não vi nesses grupos que eu participo, que são grupos de pessoas que bem conceituadas, não vi outras pessoas com os resultados que nós tivemos de uma médica em uma clínica. Ela tem toda uma equipe que trabalha em prol desse trabalho para ser executado, mas assim, eu desconheço em números quem faturou o que ela faturou, quem fez o que ela fez, quem transformou as vidas que ela transformou. Porque o importante, maior do que isso, não é o faturamento somente, é o que as pessoas que estão comprando os nossos produtos falam sobre nós. Se você quer saber o que eles falam sobre nós, você vai no Google e põe na Grape Clinic, você vai entender o que é que as pessoas falam sobre nós. Você vai lá e pega aqueles depoimentos das pessoas que estão lá no nosso Instagram e vê se essas pessoas são de fato reais, se são atores, se são pagos e tal. Entra no Instagram da pessoa, pergunta, realmente, você foi lá na clínica? O que foi mesmo? Ou você fez bariátrica e depois a Marcela te pagou para você fazer uma propaganda? Então, assim, o que a gente faz hoje O que vocês vendem se realmente vocês transformam, então, assim, né?
eu não tenho nem por mais de todo médico, né? Todo, não digo, generalizar demais, né? Eles têm todo esse bloqueio de falar de faturamento, disso, daquilo, que ganha, quer esconder o que ganha, quer esconder. Eu não tenho o que esconder. Eu não escondo do meu paciente nada, ele sabe que ele vai lá, ele sabe que ele vai fazer um investimento na saúde dele, ele sabe que ele vai investir no melhor que ele pode, né? Ele investe num carro. Você imagina hoje, uma pessoa que vai lá tratar comigo, se ela tem um carro no valor de 500 mil reais, ela pega esse carro, ela gasta de seguro nesse carro 50 mil reais por ano. Ela gasta de PVA nesse carro, põe aí mais 4%, vai dar mais 20 e poucos mil reais por ano. Então, quer dizer, se ela gasta isso, 70 mil reais por ano num carro de 500, mas põe 100 mil de desvalorização, ela gasta 170 mil para andar dentro de um carro. Você quer mais carruagem do que o seu corpo? Não, eu falaria até 24 horas? Outra analogia. Você se preocupa com que gasolina você vai colocar no seu carro. E você não se preocupa com o que você vai colocar dentro do seu próprio corpo. Pega a turma que tem BMW, Porsche aí pra você ver. O sufoco que eles passam pra pôr pódio. Tem que pôr pódio, então, senão não funciona. Mas vai em qualquer lugar? Entendeu? Não vai em qualquer lugar. Não vai. Então... E por que a gente faz isso? Por que as pessoas fazem isso com a própria saúde, né? É muito legal você e a Marcela... né, que eu tive aqui com a Marcela também no podcast, agora com você, vocês valorizam muito essa união de vocês, e ela também falou sobre você ser a pessoa mais importante para ela, e o que eu queria saber é o que a Marcela trouxe, né, dessa união que você não tinha, e o que você acredita que você trouxe para ela que ela não tinha, que é o resultado, claro, eu vejo que vocês enaltecem muito a equipe de vocês, os colaboradores de vocês, mas entre vocês dois, o que vocês acham que foi o resultado desse sucesso? A Marcela sempre foi uma mulher fantástica. Eu que demorei para acordar. Eu demorei algum tempo para acordar. E para reconhecer, para saber a mulher que eu tinha. Então, nesses momentos de dificuldade que eu passei na pandemia, nesses momentos que eu vi a mulher que eu tinha, que para ela, na verdade, sem saber, eu tinha noção do que eu poderia fazer no negócio dela, no business dela. Ela, sem saber de nada que eu poderia fazer, na época que ela ganhava ali 40, 50 mil reais por mês, trabalhando aí de exaustivas horas, né, e rodando 5 mil quilômetros por mês, né, faturava isso, talvez não sobrava isso, mas é um bom salário, e é o que um médico que trabalha muito ganha hoje em dia. Ela não se preocupou, ela falou assim, não, com isso daqui a gente vive. Você fez uma dívida de tantos milhões e dá pra gente tirar, então, acho que a minha parcela era 25 mil, salvo engano, 25 mil até hoje, que ela termina em março. Então, quer dizer, se a gente ganha 40, eu tiro 25, pago essa parcela sua aí, da dívida, e com 15 a gente vive muito bem. E ela falou assim, não, deixa comigo. Entendeu? Então, assim, é difícil. Difícil você ver hoje quem realmente faz isso, né? Quem realmente chama a responsabilidade pro peito e mulher, né, principalmente, e independente do que vai acontecer, né? Então, assim, para falar da Marcela é isso, é a pessoa que deu todas as provas, né, de amor por mim, pela família, né, pela união, pelo casal, a todo momento. E eu demorei para acordar. Eu vim acordar sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, de entender de fato a mulher que eu tinha, a família que eu construí, na verdade. Então, assim, sou muito grato a ela por tudo que ela segurou, né? Que ela alicerçou essa nossa família por esse tempo todo. Então... E o que você acrescentou nesse sucesso? Acredito que agora eu tô tomando que eu tomei essa consciência, agora acho que eu tô fazendo a minha parte. Acredito que agora eu tô começando a de fato, se tornar o homem que essa mulher merece. Com muitos erros, com muitos desafios ainda. Não tipo assim, é muita transformação, é muita coisa. A gente se pega de vez em quando com o nosso orgulho, com o nosso ego, atacado, ferido, querendo, às vezes, pisar na pessoa, às vezes. Então, assim, é uma mudança. Acredito que eu estou em fase de transformação e de mudança. A constante evolução, constante evolução. Ela, acredito que está um nível acima ainda de maturidade, de conhecimento nessa fase espiritual, familiar e de propósito, do que ela realmente, de fato, quer para a vida. Hoje em dia a gente tem nossos entendimentos, a gente sabe dos desafios que a gente se colocou, profissionais, empresariais, de responsabilidades financeiras, inclusive,
Mas assim, a gente sabe o que a gente quer pro nosso próximo ano, pro nosso próximo passo, pro meu próximo passo. E a minha vontade é, amanhã depois, cada dia menos, deixar ela ser mais mulher, ser menos médica, menos empresária, menos... ser mais mãe, mais mulher, mais dona de casa. Eu acho que é isso que vocês foram feitas para viver. E agora, falando sobre a Grape, a gente ouviu muito aqui da Marcela, toda vez que a gente pergunta da Grape, inevitavelmente ela vai para a parte mais médica, né? Você, com o seu olhar mais empresário, né? E principalmente que viveu, né, o método Grape, vive o método Grape, né? Você é o exemplo, é a testemunha disso também. Assim como tem os depoimentais das outras pessoas que viram, você também é um depoimento vivo disso. O que é o método Grape? Por que ele é diferente? No que ele se destaca? Ainda mais para você que já falou no começo, que já fez outros tipos de dieta. O que é? O que é a Grape Clinic? O que é isso? Eu acredito que o método nosso, ele está muito baseado na nossa mudança de crença e mentalidade, que a gente entrega para o paciente o que ele precisa, sem medir o bolso dele. Então, se você for lá na clínica, eu não vou olhar a roupa que você está vestida, eu não vou olhar o carro que você chegou, eu vou olhar o que você precisa. E eu me propus, nós se propusemos na Grape Clinic, entregar tudo e o melhor do que você precisa. Então, se você foi lá para buscar um tratamento meia boca, ou se você quer, não, tem como fazer só a metade? Não, não tem. Tem como pegar aquele remédio mais barato? Não, não tem. Nós se propomos a fazer o que tem de melhor e o completo. Então, quem quer fazer a metade não faz. Você pode ver que você vai chegar a gente e falar, não, fui tentar fazer lá, mas eu queria fazer só a metade, só um pedacinho, não faz. Quem for tentar fazer o mais barato ou o medicamento diferente do que a gente trabalha, ou o recurso, ou a técnica, não vai fazer. Então, a questão é isso. Então, quando a gente muda a mentalidade, quando a gente mudou a nossa mentalidade, a gente começou a atrair um público que às vezes até tem um recurso, mas eles não estavam mentalmente preparados. Porque às vezes o cara investia num carro, 500 mil, 600 mil, R$1 milhão, numa casa, 2, 3 milhões, mas não tem coragem de investir na saúde. E nós pegamos esse público e estamos mudando a mentalidade deles para que eles saibam que é mais importante você investir na sua saúde, no seu corpo, no seu maior bem material, né, físico, Com certeza. que é o seu corpo, a sua saúde, o seu bem-estar. Então, assim, não é acessível para todo mundo, gente, não é. Infelizmente, a gente trabalha com o que tem de melhor, a gente vai nos melhores cursos, nos melhores treinamentos, nas melhores pós-graduações, a gente frequenta o que tem de melhor. A gente compra medicação e a gente aborda num raio de 360 todos os pontos da saúde da pessoa, tudo com o que tem de melhor. Então, não existe, aonde existe qualidade, aonde existe excelência, não vai existir preço não ando lado a lado. Então, assim, eu acredito que esse é o diferencial. E nós se propomos a fazer daquele jeito, a gente não muda. Então, assim, deu gelo na barriga. Quando a gente falou que ia fazer dessa forma, eu falei, e se o povo não pagar? E se o povo não quiser? E tal. E a gente foi fazendo, foi dando certo. E não tinha... O cabo fala, tipo assim, eu falo lá, se não der resultado, eu te devolvo o dinheiro. Não tem problema. Se você falar assim, não, Lúcio, não funcionou comigo. Se a gente vê, fala, não funcionou, seu tratamento não funciona. Isso que você falou pra mim, que eu vou mudar de vida, que eu vou não sei o que lá, que eu vou ficar melhor, que eu vou ficar mais feliz, que eu vou ser um pai, um marido, um empresário, eu vou produzir mais, que eu vou ganhar mais dinheiro, não funcionar comigo, eu devolvo o seu dinheiro. Né? Então, quer dizer, a gente vai além, né? Além só da estética, além só da foto do antes e depois, né? Então, a gente é uma transformação que a gente gera, que a gente entrega. Existe a necessidade do recurso, do investimento, não vou negar. É para todo mundo? Infelizmente não é. Eu queria muito que pudesse estar aí no SUS, todas as medicações, tudo disponível para todo mundo, né? Então, assim, mas não é a realidade. Então, como diversos bens materiais não é para todo mundo, tem coisas que não é possível, né, ter um preço acessível. E o que você diria para essas pessoas que você disse no começo, né? Que eu, inclusive, concordo, as desculpas que a gente dava, as sabotagens que a gente faz quando a gente tá com a doença da obesidade. O que você diria para essas pessoas que estão se sabotando para elas poderem criar esse imediatismo? O que você diria para essas pessoas? O que eu posso dizer é que a pessoa tome coragem, tome atitude, na verdade, né, na sua vida. Porque até quando você vai ficar se escondendo? Né? Até quando você vai ficar procrastinando, né, a sua autoestima? Até quando que você vai ficar procrastinando a sua alta performance?
Você que é uma pessoa que é um empresário, que é a alta performance, que já viveu a alta performance e está se sabotando às vezes por falta de vitamina B12, cara, por falta de vitamina D, por falta de testosterona. Você tá aí e não consegue sair da cama. Você chega na frente de uma planilha de Excel, você não consegue resolver ela, porque tá faltando testosterona na sua vida. Você não tem autoestima para ir numa festa, para ir num ambiente, para ir num casamento, para ir num jantar, para se relacionar, para fazer network, para criar novas oportunidades, porque você não está bem contigo mesmo. Então, quer dizer, você não se sente merecedor de estar nesses ambientes. Então, o que eu tenho para falar isso é isso. Toma decisão na sua vida. Que não seja na Grape, que seja em qualquer outro lugar que você achar que deve. Né? Se quiser nos dar a oportunidade, eu vou ficar muito honrado, né, de te receber. Mas se for que seja qualquer coisa na sua vida, vá buscar, vá atrás, vai resolver seu problema, vai fazer exames, vai cuidar da sua saúde. E é muito legal que você falou que vocês atendem pessoas que têm carros, têm tudo, têm poder aquisitivo. Mas cuidado, se ela não tiver saúde, daqui a pouco ela não consegue usufruir de nada disso, né? Se a pessoa parar um minuto para pensar sobre isso, a pessoa, tipo assim, ela nem marca a consulta, ela liga, seu Lúcio, cadê seu Pix e tal? Eu já vou pagar logo porque eu tô ficando doido, né? Eu tô enlouquecendo, porque eu acabei de comprar um carro, eu acabei de comprar uma casa, eu acabei de comprar um terreno aqui para construir um negócio, um barracão para alugar. O cara, pô, você, tipo, e se você morrer amanhã, cara? E se você infartar amanhã? Exatamente. Não vai sobrar nada, Exatamente. Você vai deixar filho, mulher, vai deixar tudo para trás. Exatamente. Talvez nem legado você tenha deixado ainda por, né, por falta de tempo, por estar ainda construindo, correndo atrás de bens materiais só e não cuidando do seu bem mais importante. Até na espiritualidade a gente aprende que, né, que nosso bem maior, né, é o nosso corpo, né, onde habita o Espírito Santo na gente. É o nosso bem maior. Então, quer dizer, se você não cuida nem do seu habitar aí, imagine. Exatamente, exatamente. E você disse quando você estava dando seu conselho para as pessoas sobre abrir planilhas de Excel e tudo mais. Eu quero voltar nessa questão dos médicos que não entendem, né? Que eles são a própria empresa deles. E disso, a gente também falou também da Marcela, do faturamento da Marcela, que os médicos têm que colocar isso mais para fora, falar sobre os seus faturamentos. Então me fala você, o que impede, né, um médico de faturar 5 milhões, 10 milhões por ano? Primeiramente, é que eu vejo o seguinte, não sei se você sabia, mas é dado, o médico ele morre alguns anos antes do que os demais, do que a média da população. Não sei se você sabia disso. O médico morre mais cedo, ele tem expectativa de vida menor do que a média da população. Ele morre antes. Por quê? Então, quer dizer, por quê? Porque ele se dedica a toda uma carreira, porque ele vive na estrada, igual a Marcela vivia, 5.000 quilômetros por mês, porque ele trabalha 12 horas por dia, porque normalmente ele tem uma família pendurada nas costas dele, é pai, filho, periquito, sobrinho, filha, tal, ninguém vai para lugar nenhum, todo mundo. Aí o cara trabalha, ganha lá 70 mil reais por mês, dando 6 plantão de 12 horas por semana, sobra só o domingo e olha lá quando ele não tá de plantão, e vira nessa loucura. E resumindo, é o cara que infarta, você vê, fulano, cardiologista infartou com 50 e poucos anos, 60 anos. Você vê, o cara, fulano de tal, não sei o que lá. Você vê o cara médico com a barriga desse tamanho, entendeu? Comendo errado, porque comendo errado, loucura, plantão. Come uma coxinha no meio de uma né, pede lá no aplicativo e tal, come meio, né, não dorme, o sono influencia tudo. Então, assim, primeira coisa é isso, é a pessoa cuidar dele, né, entender que ele tá doente, que ele tá vivendo uma situação que ele precisa de ajuda. E você imagina a pessoa, ele falar que precisa de ajuda. O médico com ego, com todo, né, a situação, você acha que ele vai ir num colega e fala assim, eu tô mal, me ajuda que eu não sei o que fazer. Aí ele não tem tempo, ele trabalha 12 horas por dia, tem um dia de semana, ele não tem tempo para estudar mais, e o compromisso dele, a agenda. Médico também, você vê, a maioria dos médicos endividado. Você pode perguntar para amigo seu financeiro aí, que mexe, banco e tal, a maioria dos médicos endividados. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, aí o cara se endivida, põe um padrão de vida no que ele quase não consegue sustentar, porque ele vive numa classe social alta, quer acompanhar, às vezes, grandes empresários, e o cara pega o empresário que vende produto e ele vende hora, então o cara vendendo o produto e ele vendendo hora. Ele tem que se matar pra andar do lado do cara, pra tomar o mesmo vinho que o cara, pra estar no mesmo ambiente, pra ir no mesmo resort. Não é a realidade. A gente tá dentro desse mundo, a gente já viveu esse mundo, então a gente sabe o que acontece e como que é. Então, assim, o que a gente, né, hoje quer mostrar até mesmo para os colegas é isso, que existe outra vida, né, que existe outra forma
né? E essa questão de faturar milhões e tal, primeira coisa que eu penso é o seguinte: se você quer faturar milhões na sua vida, em qualquer coisa, um podcast, se você quer faturar milhões como médico, se você quer faturar milhões com restaurante, primeira coisa que você tem que ter é entender um problema. Existe um problema, você tem uma situação ali, na época eu vi, existe uma situação. As pessoas estão querendo emagrecer e não estão conseguindo. É um problema. Vamos pensar numa solução. Existe a solução? Tem a solução. Vamos procurar o que tem de melhor de solução para esse problema. Uhum. E a gente foi lá e buscou o que tem de melhor de solução para esse problema. Trouxe. A gente trouxe e botou de uma forma eficaz, onde tem eficiência, onde realmente, de fato, funciona. Tem que ter eficiência. Então, se você resolve um problema, de fato, você tem que resolver, senão é golpe. Exatamente. Entendeu? Tem que ter a dor e tem que ter a resolução real. Tem que ter uma dor, tem que ter a solução do problema, tem que ter entrega. E uma coisa que ninguém fala, eu vou dar um spoiler aqui do que o trabalho que a gente vai desenvolver para frente, que tem que ter escassez no que você faz. O seu trabalho tem que ser único. Porque se você faz um podcast e o seu podcast é igual a qualquer podcast de todos os podcasts que tem no sul de Minas, no Brasil, você é mais um podcast. Então, quer dizer, o que você tem de diferencial? O que demais você entrega? Por que a sua solução, por que eu venho aqui no seu podcast, a gente viu todo o carinho, todo o capricho que vocês têm, do banheiro, do camarim, né? É fantástico, gente. Né? Inclusive, indico aqui o podcast, depois vai deixar aqui na descrição do vídeo maiores informações para quem quer gravar seu podcast aqui. Eu já tô, tá vendo? Mais uns 3 podcasts aqui, eu tô já tá sócio. Já tô rapaz do Flow lá aqui e tal. Já tá agora vamos ao momento dos nossos patrocinadores, estamos aqui com as camisas. Isso, porque ele falou há 5 minutos atrás que tava nervoso aqui, eu não tô acreditando. Cadê aquelas camisas preta bonita que vai nos podcasts? Insider. Tá Cadê aqui. Obrigado, pessoal da Insider. Cadê os patrocinadores, gente? Os patrocinadores, o iFoods ali e tal. O iFood. Chegando pizza e tal, muita gente. Então é isso, né? Você resolveu um problema. Eu brinco com a turma. Brinco não. Vamos falar que eu brinco, mas é uma realidade. O Gari. Pô, para pra pensar no Gari. Ele resolve um mega problema, não resolve? Com certeza. Mas por que não tem valor? Porque não tem escassez. Então, quer dizer, se você tem um produto que resolve... Deixa os garis da cidade aqui sem trabalhar 7 dias pra você ver a anarquia que vira a cidade, o fedor que fica. Só que não é, se não tem escassez, se você não resolve de uma forma eficiente, diferente, diferenciada, e esse produto seu tem muito no mercado, não tem. Esse produto aqui, água mineral. Se você falar na água só, não tem brand, não tem... Porque você nem compra pela marca. Salvo algumas exceções... Você compra, me dá uma água mineral com gás ou uma água mineral sem gás. Ou então você constrói algo em cima daquilo. E você tem que entregar um valor daquilo, você tem que entregar algo mais por aquilo. Então, assim, uma das questões grandes do nosso sucesso, do nosso trabalho, a gente entrega uma solução completa. O meu paciente, você pisou lá na clínica, eu não vou te mandar para lugar nenhum. Sabe aquele negócio? Não, mas vai aqui, mas vai ali. A melhor coisa, vai lá, gente. Mas pega um negocinho aqui, mas coisa ali, mas vai não sei aonde, mas vai não sei o quê. Cara, o nosso público, o problema da pessoa que eu me propus a resolver, ele não tem tempo. Ele é empresário, ele já trabalha. Tipo assim, se eu compliquei o negócio, larga a mão. Se eu complicar na consulta, na hora que ele ligar na clínica, é difícil, complicado. Eu vou continuar gordo mesmo, porque eu tô cheio de empresa, cheio de funcionário, cheio de boleto pra pagar, cheio de conta e tal. Eu não tenho tempo não, pra ficar aí ligando pra fulano, pra ciclano, agenda aqui, agenda ali, faz aqui, faz ali. Então a gente entrega uma solução completa, eficiente, eficaz, que no conjunto não é todo mundo que entrega, entendeu? Então assim... E uma transformação, né? Uma transformação. Emagrecer, você ouve por aí. Só que depois você ouve também que a pessoa voltou a engordar. Mas pessoas que emagrecem e ainda tem uma transformação total, que você vai entender o porquê que você tá emagrecendo, o que tá faltando, vai mudar o psicológico, o espiritual. Eu, pelo menos, não conheço. Então, acredito que, respondendo a sua pergunta, né? O segredo de faturar múltiplos milhões em qualquer área, seja na saúde, na medicina ou em qualquer área, é você fazer, né, o que você se propõe a fazer de forma eficiente, de forma eficaz,
de forma principalmente que nos dias de hoje o que mais vale é você ser referido, você ter alguém te falar assim, não, se você quer emagrecer, amiga, vai lá que a Marcela resolve. É o que eu escuto lá. Falo, não, doutor, eu até ia no fulano, no ciclano lá, mas a minha amiga falou, não adianta, você tem que ir lá na doutora Marcela, que lá vai funcionar. Você vai gastar mais, você vai pagar um pouquinho a mais e tal, mas lá vai funcionar e tal. Então, quer dizer, é isso que move a corrente. Né? Exatamente. Na hora que você entrega uma solução, você entrega resultado, você realmente gera essa transformação, você vai ser referência, né? Vai ser referido pelos seus próprios pacientes, né? E vira uma corrente, e vira um ciclo. E assim, e você e a Marcela são 2 seres humanos e 2 profissionais extremamente inquietos. Vocês estão sempre em transformação, sempre descobrindo mais, sempre evoluindo. Então, o que eu quero saber é os próximos negócios, o que vem aí. Porque eu sei que não para por aqui. Não para, gente. Tá toda vez uma novidade nova. Eu vou uma falar novidade nova é boa, né? Mas uma negócios, novidade. vamos falar só de 2 dessa semana, que vai ser. Vai. Vamos falar de 2 negócios que eu vou lançar essa semana. Bora. Na falta de um, vamos lançar 2 essa semana. A gente já tem, né, nossa linha de suplemento, a gente já tem o Whey Protein da Grape, que a gente já fez faz um tempo. É um produto que a gente entendeu que é uma necessidade dos nossos pacientes, a gente queria ter um produto de confiança, de qualidade para entregar. A gente tem a creatina da Grape, que a gente já tem há algum tempo também. Não é um produto que a gente não põe lá para venda, assim, não é um mega negócio e tal, para coisa. Era para servir nosso paciente. Porém, agora a gente elaborou, a gente desenvolveu um produto que ele é um suco proteico. Basicamente, resumindo, é isso, é um suco proteico. Suco. É um suco igual a esses que você vai tomar aí de caixinha, porém não é de caixinha, é um suco saudável. Ele tem 92% de proteína, ele tem, a cada 40 gramas do produto, ele tem 37 de proteína. Então, esse suco proteico é um suco para nós estarmos aqui agora, ao invés de tomar água, falando, não, Lúcio, nossa, tá meu horário aqui, já tá quase meio-dia, eu tomei meu café da manhã, não tomei meu lanche da manhã, vamos tomar uma proteína? A gente poderia estar tomando aqui em 250 ml de água, ingerindo aqui 37 gramas de proteína. Caramba! Então, a gente lança agora, acredito eu que esse final de semana, já tá na fábrica, fabricou, quem acompanha nossas redes sociais aí já viu. Eu tive na fábrica semana passada, fechando tudo, a gente tá, né, rodou o produto. E vai resolver a vida de muitas pessoas. Por exemplo, minha mãe não consegue tomar aqueles whey protein. Se fosse suquinho, minha mãe conseguiria tomar tranquilamente. Da onde que vem o problema que eu te falei? Eu tô lá conversando com o fazendeiro, amigo meu. Ele comia pão com mortadela, comia um e levava outro no saquinho pra comer na roça. Aí eu mandei ele levar um whey. Ele falou assim, Lúcio, pelo amor de Deus, esse negócio aqui não tem criança que tome. A gente fala de whey e tal, a gente que é mais jovem e tal, assim, mais moderno, né? Você toma whey, você vai, bate com banana, bate com não sei o que lá. Meu pai e minha mãe não conseguem. Você pega um senhor de 65 anos que comia pão com mortadela e torresmo, você fala pra ele tomar whey, fala, não, que negócio barra na boca, o trem não vai, não sei o que e tal. E beleza. Aí desenvolvemos o produto, colocamos lá na clínica para degustação. Eu falei, Lúcio, esse aqui eu tomo. Se você arrumar esse negócio aqui, esse vai. Resumindo, um problema. Uma dor. Uma solução inovadora que não tem no mercado, que não tem coisa e tal. Resumindo, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Gente, vai ser fantástico. Óbvio. É óbvio, entendeu? Porque você falou assim, a minha mãe vai querer. Exatamente. Você já quer saber já quanto que compra. Eu tô bem esperando esse podcast acabar pra ajudar minha mãe, porque, gente, minha mãe sofre com whey. O médico dela receita pra ela, né? Porque ela faz academia, ela ama uma musculação. Principalmente vocês, mulheres, vocês têm uma dificuldade. Eu vejo pela Marcela, por exemplo, dificuldade de comer proteína. 200 gramas de proteína pra vocês, que é 2 bifes, né? E tal. Põe no prato ali, é pesado pra comer, assim. Então, eu sou gaúcho, eu não posso falar porque eu sou fã da carne. Eu vou bem no churrasco. Então, assim... Mas é um problema, a gente tem essa solução agora inovadora. E a outra também que a gente vai lançar também essa semana, dia 8 agora, 8 de novembro, em São Paulo. Nós vamos estar lançando, é um evento, não está aberto a todo mundo, é um evento privado, a gente vai lançar num evento nos colegas, que inclusive a Marcela citou no podcast dele, Vitor Carruego e Dr. Vinícius Carruego e Dr. Caio Saraiva, amigos, colegas, são nossos mentores também, entenderam dentro do negócio deles, dentro da mentoria deles, o quanto nós agregamos, o quanto nós ajudamos, e falou, Lúcio, você precisa lançar sua mentoria. Você e a Marcela, vocês precisam lançar a academia de vocês precisam ensinar os colegas essa questão da mentalidade, essa questão do business de vocês, de como vocês tocam o ecossistema de vocês. E assim, eu peguei agora, essa semana, esse final de semana, peguei para mandar mensagem convidando para a mentoria as pessoas que já tinham
que já tinham entrado em contato comigo me pedindo dica. E eu dou dica. Gente, e deve dou, ser um monte de né, gente perguntando. São centenas de pessoas. Só que nesse podcast você deu muitas dicas. Então, É que acho que como é seu dia a dia, o óbvio pra você, você não deve ter Eu tinha percebido. vergonha de falar, porque eu pensava que pra todo mundo, eu falei, não, eu vou falar, tipo assim, é como se eu chovesse Todo no mundo deve molhado. fazer. Então eu falo assim, Não pra faz. tomar banho você tem que tirar a roupa, entendeu? Tipo assim, na minha cabeça, Precisa ser falar falado. que você olhar que a semana tem tantos turnos e você tem que pegar o pior turno seu e melhorar o pior, pra mim é óbvio, Pra você, não é. Não é. entendeu? O óbvio precisa ser dito. Então, assim, é uma questão que a gente vai aprendendo. Então, assim, dia 11, dia 8/11, em São Paulo, no evento Endogin, nós vamos fazer o lançamento da nossa Grape Academy. Vai ser a nossa mentoria. Perfeito. Mentoria, vai ter uma parte que é mentoria, outra parte vai ser consultoria, que é para quem já está no nível já mais avançado, quem fatura aí acima de R$500 mil mês, já tem que ser um negócio mais consultivo, já tem que ser um negócio que eu tenho que entender mais o negócio dele, não é um copia e cola. Uhum. Não que a mentoria seja um copia e cola, eu tenho que entender também, mas as dicas são mais genéricas e pouquíssimos, eu chamo de alavancas do crescimento. Tem algumas alavancas que você mexe ali, o básico, que nem esse básico ali de ajustar a agenda já dá resultado. Aham. Agora, quem já está no faturamento aí de 500, 600, 700 mil e quer romper a barreira de 1 milhão de faturamento, já vai ter um pouquinho mais, tem que ser um negócio mais consultivo mesmo. Sim. Tem que avaliar, tem que analisar o cenário dele, tem que analisar a região que ele está localizado. Uhum. Então tem que ser algo mais voltado para a parte consultiva. Então a gente vai lançar, né, essa mentoria no E dia mais 8. uma vez, mais um serviço extremamente personalizado, extremamente individualizado, que assim, que eu acho que isso tá na essência sua e da Marcela, né? Vocês Aí, vamos não lá, né? tratam todo mundo como todo Volta mundo. novamente de novo, ponto zero. É um problema, é uma dificuldade. Eu tenho colegas ali no nosso segmento, no nosso ramo, o cara faturar aí na casa de 100, 150, 200 mil reais é comum. Né? Porque a gente fala, gente, quando em faturamento, às vezes vocês pensam que é um faturamento astronômico e tal. A gente está falando de medicações caríssimas, viu, gente? A gente está falando de produtos hoje que acredito que é uma das medicações mais caras que tem à disposição hoje dentro de uma farmácia. Uhum. Tanto que você vê farmácia sendo roubada só para roubar essa medicação. E a Então, galera assim, já vai até com isoporzinho pra roubar. Então, assim, são medicações caras que no faturamento, Lúcio, nossa, você está falando em 500 mil de faturamento mês para um médico como se fosse né, qualquer coisa e tal. A gente fatura múltiplos 500 mil por mês, mas são medicações caríssimas, então aonde tem um valor agregado no tratamento, né? Sim. Não é Tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é bruto, o que é líquido, ainda não até sabem isso, lidar. né? Então, e isso assim, você vai ensinar também, tem tudo lá. Também. Na área de gestão, a gente entra bastante. Eu tenho meu time hoje comercial, que, né, a gente tem hoje um CRM, que não é um CRM médico, é um CRM comercial, onde chegam os leads, você qualifica esse lead, você avança ele no funil de vendas, esse lead até virar uma consulta, depois de uma consulta ele recebe um orçamento, depois tem que fazer os follows para alimentar esse funil. Então, assim, diversas coisas. Gestão de agenda, gestão de funil, gestão de equipe, por exemplo. Como que eu faço a Marcela hoje, ela ter 70%, 80% do serviço dela já conseguir ser diluído entre as colaboradoras? Né? Como que ela consegue otimizar 70%, 80% do tempo dela? Entendeu? A hora que você vai conversar com a Marcela, você vai conversar com a Marcela o que você precisa conversar com a Marcela, o que você não pode conversar com ninguém. Não tem porquê, por exemplo, tem médico até hoje que está lá na recepção preenchendo o cadastro. É a questão de delegar função. Para você crescer, né? você então, precisa aumentar. Você precisa, em certo momento, escalar. Né? Então, assim, Exatamente. o nosso ramo já não é um ramo assim que a gente já nem fala em escala na medicina em si, na consulta. É quase que impossível de escalar. Como consulta é impossível, na verdade, né? Você escalar mesmo. Então, assim, a gente tem que ser eficiente. Se você não pode escalar, você tem que ter eficiência, né? Então, na mentoria a gente vai abordar tudo isso. E a ideia minha, o que eu quero, né, é transformar realmente, transformar vidas, viver o meu propósito. Por quê? Se eu transformo a vida desse médico e se eu entendo ele que ele precisa vender, eu falo, irmão, você precisa vender, porque se você não vende, você não atinge a pessoa. E se você não atinge a pessoa, você não transforma a vida dela. E então, inicialmente é só para médico. Sim, só para médico. A princípio, só para médico que trabalha no nosso segmento, no ramo do emagrecimento, no ramo da performance, que é o que eu tenho hoje mais know-how e conhecimento e habilidade.
Amanhã depois, eu acredito que entre aspas, que tanto faz, porque tudo Gente, até eu já o tava mesmo querendo princípio, entendeu? até eu já tava querendo essa mentoria. É o mesmo princípio. Você pega no seu podcast. Pô, o que é a solução que você entrega? Qual que é a coisa? O que você tem de diferencial no seu podcast? O que você pode entregar mais e tal? Pô, senão você vai viver mais do mesmo, né? Exatamente. Então a questão é essa. E se eu não tiver, se não tiver as pessoas que não tiverem no evento, como fazem pra adquirir depois? Então, a gente vai lançar primeiramente Tá. no dia 8 em São Paulo. Tem essas pessoas que eu já entrei em contato, ou quem tem meu contato, já pode entrar em contato comigo. Perfeito. Entender se faz sentido para você esse momento, se tá no seu momento. Quem não tiver no momento, eu vou dar uma dica. Eu falo assim, ó, melhora isso daqui, faz isso daqui e tal. Avança com isso primeiro. Daqui 2 meses, 3 meses, a gente volta a conversar. Porque às vezes não é o seu momento, né? Então, cada coisa tem o seu momento. Perfeito. Então, o que eu quero disso tudo é atingir essas pessoas, atingir esses colegas médicos, o qual estão me perguntando, já estão me pedindo há tempos já que a gente lance esse conteúdo, lance esse material para auxiliar. Nosso diferencial também, nós vamos poder dar liberdade desse profissional vir dentro da nossa clínica, entender como é que funciona, conhecer lá nosso setor comercial, conhecer nosso setor financeiro, conhecer nosso setor de fechamento, a closer, como é que é feito a oferta do nosso produto, como é que a enfermeira, as técnicas de enfermagem, como é que a gente entrega o nosso produto, né? Conhecer nossos pacientes, perguntar para o nosso paciente, mas por que você comprou da Marcela aqui? Por que você não foi no Zé? Por que você não foi no João? Por que te trouxe até aqui? Sim. Perguntar mesmo, saber. Nossos pacientes são amigos. Sim. 80, 90% dos nossos pacientes, a gente tem liberdade. E quem quiser ver esses depoimentos que você citou, onde que pode ver? Os depoimentos estão mais no Instagram da Marcela, @MarcelaGrape. E também no Instagram, acho que mais os depoimentos do Instagram da clínica, @Grape Clinic. E o seu Instagram? Pra também já passar para as pessoas. O meu Instagram é @LúcioGrape. E o Instagram agora da Grape, da parte de mentoria, é o @Grape Academy. Gente, acho que tem que vir outro episódio só com o Grape Academy. Porque eu tô aqui querendo perguntar um monte de coisa, mas o quê? Já estamos mais que meia hora aqui do nosso tempo. Mas assim, é muita informação, né? E você passa de um jeito, assim, você transborda todo o seu conhecimento. Então dá vontade de continuar aqui, ó, só adquirindo. Mas então fica para uma próxima. Muito obrigada por compartilhar. Um cheirinho de quero mais. Um cheirinho, né, de quero mais. Mas muito obrigada por abrir seu coração, contar a sua história, né? Se abrir também, abrir todas as suas técnicas profissionais também, né? Que tem muita gente, às vezes, que vai crescendo, mas vai dando uma escondida. A gente percebeu que você e a Marcela não são nada assim. Vocês são um livro aberto. E obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Gratidão pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, desejo muito sucesso. Desejo sucesso a cada um de vocês também. Que alguma das palavras que eu falei aqui nesse momento, que sirvam de gatilho, de inspiração para vocês dar um passo, para vocês transformar a vida de vocês, viver o propósito de cada um. Obrigado. É isso, gente. Fica por aqui, tá? Não esquece de se inscrever no canal, comentar, deixar suas dúvidas também. O que vocês querem também que venha para os próximos episódios, que eu vou estar sempre aqui do lado de vocês para poder tirar tudo que a gente tem deles, pra gente poder adquirir mais conhecimento, assim como eles ensinam a gente, né? Que eles estão sempre em atualização, então vamos atualizar também. E até o próximo episódio. Tchau. Tchauzinho.